Graça e paz, amados. A palavra de hoje é igreja. E este assunto eu quero trabalhar com vocês em dois momentos. O primeiro momento, o texto é Mateus capítulo 16, do versículo 13 a 20. Neste texto veremos que a igreja ela é estabelecida pelo próprio Senhor Jesus aqui na terra. Vamos ler versículo 13 e 14. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus pergunta a seus discípulos: o povo está dizendo o que a respeito de mim? E eles dizem: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. A maioria destes personagens importantes do Velho Testamento. E João Batista, aquele que foi o mensageiro de Deus. Como eu falei para vocês, pessoas que serviram e honraram a Deus grandemente com suas vidas. Mas Jesus faz outra pergunta para eles, versículo 15 e 16. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas vós, Jesus perguntou a seus discípulos: vocês dizem que eu sou quem? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É no Evangelho de Mateus a primeira vez em que Jesus é revelado como o Filho de Deus, como o Cristo, ou seja, como o Messias, o ungido, aquele que o povo estava esperando. Pedro, ele revela a natureza divina de Jesus diante de todos. Agora, olhe comigo o versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esta revelação de Pedro não foi através do conhecimento ou da sabedoria de Pedro, não foi através dos estudos, mas foi o próprio Pai quem revelou a Pedro a natureza de Jesus. Sim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui, meus amados, está a base da igreja. A pedra angular principal da igreja é Jesus Cristo, como o nosso Cristo, o Messias, o ungido, o enviado por Deus para nos salvar. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus faz uma declaração forte. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Não é a pessoa de Pedro, mas sim a revelação, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele há de edificar a sua igreja, porque Jesus, meus amados, ele é a pedra principal, a pedra angular. Eu sei que tem muitas pessoas que são revoltadas e até decepcionadas com a igreja, mas a igreja ela não foi estabelecida por homem nenhum. A igreja é divina, foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus. E nós ingressamos na igreja após termos a união, o nosso batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta igreja que ele estabeleceu, as portas do inferno, o Hades, o mundo dos mortos, não tem poder sobre ela. A igreja que ele estabeleceu após a sua morte ainda existe até hoje, porque tem poder sobre o mundo dos mortos. Agora veja comigo o versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ele dá a Pedro esta autoridade e também ele dá aos apóstolos posteriormente e a todos os seus discípulos que têm este poder. Por meio da igreja, do povo de Deus, Jesus Cristo sendo o mediador, nós somos ligados diretamente com Deus. A igreja, meus amados, ela é a família de Deus estabelecida aqui na terra. Por isso precisamos fazer parte e participar da igreja, não porque homens nos incentivam ou nos motivam, mas sim porque ela foi estabelecida pelo próprio Jesus. Concluindo o versículo 20, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Sim,
foi claramente exposta a natureza divina de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus nos dê força e graça, não somente para pertencermos, fazermos parte da Igreja do Senhor, mas como também para divulgar, pregar o Evangelho que fala a respeito de sua Santa Igreja. Tenha um excelente dia.